em 5 segundos. Para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Vem que tem Zema. Tem de tudo com condições e preços únicos. Governo deve investir mais de 350 milhões de reais na recuperação de rodovias. O que a gente quer é uma estrada bem mantida, que o cidadão mineiro ande bem, que essa logística de infraestrutura possa, uma estrada bem mantida, uma estrada bem feita. Procon de Uberaba começa a fiscalizar clínicas, hospitais e laboratórios. Fizemos 40 fiscalizações nos estabelecimentos e totalizando 100% que estão inadequados ainda, né? Na reportagem da semana, queda no setor industrial preocupa empresários. Quando os empresários analisam os números, a situação parece ainda mais assustadora. Cruzeiro vence o River Plate pela Taça Libertadores. O Band Cidade desta sexta-feira começa agora. Boa noite. A polícia apreendeu um jovem de 17 anos no bairro Luizote de Freitas, em Uberlândia, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. Com ele, os policiais encontraram 668 buchas de maconha, 57 tabletes da mesma droga, dinheiro e balança de precisão. De acordo com a polícia, os entorpecentes foram encontrados no quintal da casa do adolescente. O secretário de Estado da Fazenda, José Afonso Bicalho, apresentou os detalhes do edital de procedimento de manifestação de interesse das rodovias de Minas Gerais. Somente este ano estão previstos investimentos de 378 milhões de reais para recuperação e manutenção. O que a gente quer é uma estrada bem mantida, que o cidadão mineiro ande bem, que essa logística de infraestrutura possa, uma estrada bem mantida, uma estrada bem feita, ela possa trazer desenvolvimento, e nós pretendemos, o que nós queremos mesmo é gastar a quantidade que a gente gasta hoje. Se acontecer isso, nós temos plano. O nosso plano é, paulatinamente, nós vamos sair desse modelo, dessa modelagem de manter estrada, de manutenção de estrada por serviço e pagar por quilômetro. Em Belo Horizonte já existe isso. Antes o Estado estava vindo investindo sob a forma de operações de crédito. A gente acha que essa é uma forma mais eficiente de se fazer o investimento do Estado, porque a gente traz toda a eficiência do setor privado para as concessões do Estado. Não muda nada em relação ao padrão que tem hoje, porque quando o Estado constrói estrada, ele já contrata alguém. Quando o Estado conserva, ele já contrata. Então, do ponto de vista operacional, os concessionários vão ser nada mais do que as empresas que vão estar fazendo investimento e fazendo a manutenção, só que com uma vantagem, que é num contrato de longo prazo, e que a gente consegue, com isso, ter uma esquematização melhor aí do ponto de vista de fluxo. O Procon de Uberaba começou a fiscalizar clínicas, hospitais e laboratórios. O trabalho diz respeito à fixação dos preços de consultas e exames em locais visíveis. Os fiscais desta vez foram até esta clínica que fica no bairro Santa Maria, em Uberaba. Lá, de imediato, eles constataram que não havia um exemplar do Código de Defesa do Consumidor para consulta dos pacientes. Depois, foi hora de orientar os responsáveis para a importância da Lei número 8.078 de 1990, que prevê o direito do cliente de saber o preço dos produtos e serviços. Tudo em local visível. Laboratórios e hospitais também serão fiscalizados. Nós já fizemos 40 fiscalizações nos estabelecimentos e totalizando 100% que estão inadequados ainda, né? Então a gente vem, lavra o auto de notificação e espera que a empresa se adeque. Aproximadamente 50 estabelecimentos foram visitados. Após essa visita, os empresários têm 10 dias para se adaptar. Depois, os agentes do Procon voltam até o local para verificar se as adequações foram feitas de forma correta. A gente está lavando o auto de notificação.
uma nova vistoria. Se o estabelecimento não se adequar, a gente lava o auto de infração. Aí a empresa tem que responder a processo administrativo. A família de Juliana Silva, que morreu em uma unidade de pronto atendimento em Uberaba, cobra apuração por parte das autoridades. Ela teria passado por atendimento em 2 unidades médicas. Juliana Santa da Silva, de 45 anos, morava nesta casa no bairro Vila Militar, aqui em Uberaba. Os 5 irmãos de Juliana querem saber, no mínimo, o que aconteceu na noite da última segunda-feira, quando ela morreu ao ser medicada na UPA do bairro Parque do Mirante. Joviano é um dos irmãos. Ele conta que Juliana começou a passar mal com fortes dores no estômago e acompanhou a irmã nas 2 unidades de pronto atendimento. E lá na UPA São Benedito eles atenderam ela lá, fizeram os exames que tinha que fazer com elas e deram medicamento para ela e liberaram ela para ir embora para casa. No outro dia de manhã, ela voltou a passar mal de novo, porque os médicos de São Benedito falaram que ela não tinha nada. Aí mandou dar para ela um Prazil e um Omeprazol. E ela tomou esse remédio e não continuou tendo o mesmo problema. Aí foi para a UPA São Benedito, da Parque do Mirante, né? Para ver se resolvia de uma vez o que estaria acontecendo, que não tinha sido descoberto pelo jeito. Em seguida eu voltei, ela já tinha falecido. O irmão de Juliana também revela que ela tinha problemas mentais e tomava remédios controlados, todos dentro da data de validade. Também nega que a irmã teria tentado fugir da unidade médica. Ela iria sair depois que ela fosse totalmente atendida, como ela foi lá na outra unidade lá. Ela não tinha intenção de sair sem autorização médica. De maneira alguma. O coordenador da equipe médica da UPA Mirante confirma que todos os procedimentos de emergência foram cumpridos e que a paciente teria deixado a área de atendimento sem autorização médica. Foi reavaliada pela equipe médica, pela equipe de enfermagem por 2 vezes, né? E pela 3ª vez, ao ser reavaliada, viu que ela não estava dentro da unidade. Ela saiu da unidade sem receber alta da equipe médica, sem receber alta da equipe de enfermagem, aonde caiu, teve um mal súbito que está sendo investigado. A família ainda está inconformada com o laudo da morte de Juliana, que acusa causa indeterminada. Amostras do corpo foram colhidas durante a autópsia e enviadas para Belo Horizonte. O resultado deve sair em 1 mês. Enquanto isto, a família cobra das autoridades a apuração do fato. Tomar as providências é apurar direitinho, né? Se houver algum erro, né? Nesse meio, a gente gostaria que a pessoa que fez isso merecesse ser punido para que não aconteça mais com ninguém. Ainda em Uberaba, o setor de epidemiologia da Secretaria de Saúde acompanha o 4º caso suspeito da doença chikungunya. 3 já foram descartados. Várias ações estão sendo realizadas para evitar outros casos da doença. Esse é um 4º caso, os outros 3 já foram descartados. É um paciente que ficou numa região endêmica, que é um dos quesitos para o protocolo. Então nós fomos notificados e já realizamos a conduta para a investigação desse caso. Quais são os procedimentos, especialmente nesse caso? Nós coletamos a amostra desse paciente, fizemos a investigação epidemiológica e já para começar o bloqueio aonde que ele mora. Então nós já notificamos a zoonose, aonde que eles enviam os agentes, o motofog, para fazer o bloqueio naquela região, independente se o resultado vir negativo ou positivo. É um caso especial, tendo em vista que o paciente ele ficou cerca de 30 dias na Bahia. Isso, ele atendeu os requisitos do protocolo, porque se um médico suspeita que ele tem essa doença, porém ele não foi em região endêmica, o Estado nem realiza o exame. Então esse é o principal quesito que proporcionou a realização do exame. É bom detalhar também que são sintomas da chikungunya bastante parecidos com os da dengue. Isso, os sintomas são bem parecidos, porém ele dá uma dor na articulação, que pode durar 3 meses até virar uma doença crônica, a pessoa tem essa dor até o resto da vida. Os casos de dengue na cidade de Uberaba, aproveitando a oportunidade, estão controlados? Está controlado, que o tempo também está começando a ajudar, deu uma esfriada, então as notificações estão começando a diminuir, porém a preocupação da secretaria, do departamento não diminui. Em instantes aqui no Band Cidade, na reportagem da semana, os números da Confederação Nacional das Indústrias mostram que o setor vive momento de cautela. Eu volto já. Jornal Band Cidade. Oferecimento. Realiza Construtora. Engenharia com poesia.
Mais uma pessoa foi assassinada em Uberlândia. O corpo de um homem foi encontrado no início da manhã de hoje na Avenida Juraci Junqueira de Resende, no bairro Pampulha, próximo ao Camaru. A vítima estava no meio do mato em um terreno baldio. De acordo com a polícia, o homem foi morto com uma facada no peito. Agora são 43 mortes violentas em Uberlândia este ano. Números divulgados pela Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, mostram que o setor vive momento de cautela. Em Uberlândia, a situação não é diferente. Acompanhe na reportagem da semana. As palavras crise e recessão não provocam mais medo nos empresários. É que boa parte das indústrias já se acostumou com elas no dia a dia. E não é exagero dizer que a incerteza no mercado aumentou nos últimos meses. Não é um exagero, mas assim, também a gente não pode aumentar, né? Porque assim, a pior da crise é o medo de enfrentar a própria crise, né? Então, aquele empresário que coloca o medo, a preocupação na frente do seu planejamento, às vezes joga também algumas oportunidades. Quando os empresários analisam os números, a situação parece ainda mais assustadora. De acordo com dados da Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, o número de horas trabalhadas no setor industrial recuou 1,1%. O emprego também caiu 0,4%. O faturamento foi o que mais apresentou queda, 3,6%. Os números se referem aos 4 primeiros meses do ano. No acumulado de 2015, o desemprego no setor industrial já é superior a 5%. A construção civil é a que mais sofre. O faturamento caiu cerca de 20% e pode chegar a 30% até o final de 2015. Mais de 1.500 pessoas foram demitidas. Desses trabalhadores com mais de um ano de emprego, nós temos cerca de 1.500 trabalhadores que já estão sendo desempregados. E não tem como campo você colocar esse trabalhador imediatamente, devido à questão da crise e até a questão do repasse de dinheiro das verbas do governo federal para as empresas que prestam serviço nesse setor. Para atrapalhar ainda mais o crescimento, além da incerteza de mercado, o setor esbarra em outro problema, o espaço físico. Pelo menos 150 empresas estão na fila para ampliar os negócios no setor industrial. Faltam terrenos. Nós também estamos deparando, contraditoriamente ao momento que nós estamos vivendo, a uma necessidade de novas áreas para implantação e ampliação das empresas existentes. O distrito industrial hoje é um problema para a nossa cidade. Não houve um planejamento ao longo das gestões que passaram aqui no município, né? Então nós ficamos estagnados. Este empresário do setor de balas e condimentos também está preocupado. Na contramão da crise, ele decidiu investir. Gastou e não cresceu. Assusta porque quando nós fazemos um investimento, nós temos como expectativa que esse investimento retorne o mais rápido possível. E devido ao que está acontecendo mundialmente, e essa crise chegou no Brasil, e chegando no Brasil, chega a Uberlândia, chega às nossas portas aqui, ela nos atrapalha. Portanto, eu não vou ter de volta do investimento que eu fiz no tempo que eu imaginei. No setor industrial, a mão de obra também foi afetada. O rendimento médio do trabalhador caiu 0,8%. Este economista não vê mudanças a curto prazo. O setor industrial deve começar a sua retomada no próximo ano. Espera-se que o câmbio desvalorizado comece a surtir efeitos positivos para a indústria, mas ainda de forma muito tímida, porque na verdade a economia doméstica está enfraquecida e às vezes não vai conseguir absorver a produção industrial, tanto que a produção tem caído, o emprego na indústria tem caído, o faturamento da indústria tem caído. Mesmo com o setor em crise, todos têm na ponta da língua a saída para o problema. Reformas estruturais também dizendo respeito à infraestrutura de transportes, infraestrutura de armazenagem, enfim. Todas essas reformas certamente seriam importantes para trazer competitividade para a indústria e dar a ela condições mais favoráveis de operar na economia brasileira e, eventualmente, até na economia global. Primeiro, nós temos que ter inteligência e saber que nós estamos convivendo um momento em que a crise existe e nós não podemos fechar os olhos a ela. E fazer para dentro, não olhando só para fora, fazer para dentro todas as mudanças e toda a gestão que tem que ser feita em custo, preço, para que você possa sobreviver. Orientar, né, e trabalhar em conjunto para que nós possamos gerar emprego e renda para a nossa cidade. Haja vista que nos últimos 2 anos e meio foram mais de 1,4 bilhão de reais que foram investidos.
tanto na área da indústria, do serviço, né, e da rede aí do comércio da cidade de Uberlândia. O Brasil está hoje vivendo de exportar commodities. In natura, a coisa mais terrível que pode existir na economia é você exportar matéria-prima. Você tem que exportar matéria acabada, produto pronto ou pelo menos semi-acabado. Eu acho que é hora de dar a mão a todo mundo, tanto em trabalhador, empresário e governo, porque temos que resolver a situação, principalmente desse setor da construção civil, que está em andamento as obras. Nós vamos ter 2 anos perdidos, né, de uma forma até relativamente otimista. Vai ser 2015, 2016, né, tá todo mundo trabalhando para um cenário de melhora, né, e torcendo para que venha a partir de 2017. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã em Uberlândia e região. Os dados são do Instituto Clima Tempo. Dia de sol em Monte Carmelo com algumas nuvens, sem previsão de chuva. Máxima prevista 24, mínima 14. Sem chuva também em Dom Bosco. A temperatura pode chegar a 29 graus, mínima 17. O sábado será ensolarado. Em Frutal, sol com algumas nuvens, não chove. Máxima 26, mínima 18. Sábado de sol em Medeiros, mas com temperaturas amenas. Máxima 23 graus, mínima 14. Não chove na cidade. E em Uberlândia, o dia será ensolarado. Temperatura máxima 25, mínima 16 graus. Não há previsão de chuva. O Dia Nacional do Café será comemorado no domingo e para abrir a colheita da safra 2015, a Secretaria de Agricultura de São Paulo promoveu a abertura da temporada em um cafezal perto do coração financeiro da capital paulista, que muita gente nem imagina que existe. Como já é tradição, a colheita no maior cafezal em área urbana do mundo, com cerca de 1.600 pés, dentro do Instituto Biológico de São Paulo, marca a abertura da safra e o início das comemorações do Dia Nacional do Grão. Muita gente nem conhece o pé de café. Você tem um cafezal aqui a 5 minutos da Avenida Paulista. Isso é surpreendente. O estado de São Paulo é o 3º maior produtor do país e tem a sua história e desenvolvimento econômico totalmente ligados à cultura. A trajetória do café, quando ele entra pelo Vale do Paraíba, sobe em direção a Campinas, depois vai em direção à região mogiana, Ribeirão Preto, Franca, tudo isso significou exatamente por onde as rodovias se desenvolveram, por onde as estradas de ferro se estabeleceram, as ferrovias e assim por diante. A história desses pés de café começou lá atrás, há mais de 60 anos, quando uma praga conhecida como broca do café começou a prejudicar as plantações do estado. Foi nesta época, então, que o cafezal foi formado para servir material de pesquisa aos estudos de controle da praga. A colheita simbólica é realizada há 10 anos e atrai pessoas de todas as idades. Entre elas, a Dona Maria, que trabalhou durante anos na produção de café. Já plantei café, já tirei café, já torrei café e já pisei café. Já a Andressa e a Amanda nunca tinham colhido café na vida, mas aprovaram a experiência. Quando eu recebi o convite de que eu iria em um cafezal em São Paulo, eu fiquei surpresa, porque eu nem sabia que tinha e está sendo fantástico, uma experiência única. E a gente sente assim, café na mão, pegar, comer assim é muito diferente do que a gente está acostumado no dia a dia. A produção brasileira de café para este ano ainda gera dúvidas, mas o mercado prevê oferta enxuta e preços mais remuneradores. Nós vamos trabalhar com um mercado muito justo. A exportação mais o consumo interno consomem no mínimo 55 milhões de sacas por ano. O mais importante é um sentimento que o mercado vai estar ajustado, não vai ter excedente. Isso pode significar preços mantidos no nível que estão ou até um pouco em elevação. Daqui a pouco no Band Cidade, Cruzeiro vence o River fora de casa pela Taça Libertadores. É logo depois do intervalo, até já. Jornal Band Cidade. Oferecimento. Realiza Construtora. Engenharia com poesia. O Band Cidade abre agora espaço para o esporte. Ronei, boa noite, e o Cruzeiro está mais vivo do que nunca na Libertadores.
Boa noite, Natália. Boa noite a todos. Pois é, insatisfeitos com a grande vitória, mas com os pés no chão, os jogadores do Cruzeiro desembarcaram hoje de manhã no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. A equipe celeste bateu o River em pleno estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, por 1-0. Otimismo que vai do torcedor. Passou do São Paulo, ganhou essa do River aí, a torcida vai ficando confiante, né? Jogando bem nas partidas decisivas, então a gente tá acreditando sim. Isso é mais que confiança, isso é certeza, porque com a gente, não tem eu acredito não, com a gente tem, eu tenho certeza. O Cruzeiro conseguiu colocar em prática aquilo que foi planejado durante toda a semana, jogar no Monumental de Núñez como se estivesse em casa. Suportou a pressão e com muita paciência achou o gol da vitória nos pés de Marquinhos. Não é fácil, né? A gente acha que é fácil, mas não é. Foi tanto que o zagueiro ainda foi já para o outro canto onde eu ia bater a bola. Mas o importante foi que ela foi para o lugar certo ali e a gente saiu para o abraço com a torcida. Resultado que faz do Cruzeiro um time mais confiante, mais preparado. A gente estava pecando um pouco fora de casa, né? Mas a gente conseguiu, né? Tá bem ajustado, né? O time todo bem mobilizado dentro de campo e graças a Deus fizemos uma grande partida e fez um belo resultado. O time voltou feliz para casa, alegria estampada nos dentes. Até o seu sorriso está azul, né? Não sei se tá assim, eu troquei faz pouco tempo, mas estou feliz, mas não tem nada terminado e quarta-feira tem mais. É uma vitória absolutamente convincente do Cruzeiro, né? O time não teve nenhum problema, uma atuação tranquila, segura, não correu grandes riscos e com este resultado tem todas as possibilidades de garantir a classificação no jogo da volta no Mineirão. Lembrando sempre que ainda nada está decidido, até porque esses times argentinos têm muita tradição e, ao que parece, gostam de jogar mais fora de casa do que dentro de casa. De qualquer maneira, o Cruzeiro venceu e convenceu. Já o Atlético Mineiro, que está fora da Taça Libertadores, se prepara para a rodada do final de semana pelo Brasileirão. O time pega o Atlético Paranaense fora de casa. Uma conversa rápida no meio do campo antes do coletivo, que indicou o time que vai enfrentar o Furacão na Arena da Baixada. Dátolo, Luan, Carlos, Thiago Ribeiro, Lucas Prato. Muitas peças ofensivas e Rafael Carioca como o único volante de ofício. Sem mistérios, o técnico Levir Coupe pretende repetir a formação que goleou o Fluminense por 4-1. A expectativa é de um time ofensivo, mesmo fora de casa. Com 4 pontos nas 2 primeiras rodadas, o Galo está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e vai em busca da vitória, que pode colocar a equipe na ponta da tabela. Atacar, mas sem se descuidar da marcação. Levir Coupe interrompeu o coletivo algumas vezes para cobrar a recomposição de peças ofensivas, como o atacante Thiago Ribeiro. Não é só atacar, né? Não é só com a bola, né? Querer jogar com a bola. Então a gente tem que ter o equilíbrio, né? Mesmo a gente tendo jogadores de características bastante ofensivas, sem a bola, o nosso time marca, volta, passa a linha da bola para dificultar para o adversário. Futebol moderno, né? Com 6 gols em 2 rodadas, o Atlético tem o melhor ataque da competição junto do Sport. Os números comprovam que a postura ofensiva tem dado certo e promete ser uma dor de cabeça para os adversários. Há uma expectativa grande em relação ao que o Atlético pode fazer nessa partida, já que o time vem aí de uma grande atuação, uma goleada sobre o Fluminense. É o melhor ataque do campeonato, está começando muito bem, até porque o Atlético saiu da Taça Libertadores e agora está concentrado somente no Campeonato Brasileiro. Então, o Atlético joga com o Atlético Paranaense e o Cruzeiro, que está ainda envolvido aí com a Taça Libertadores, joga contra a Ponte Preta e, em função dessa decisão contra o River na quarta-feira, o técnico Marcelo Oliveira já adiantou que vai poupar vários titulares nesse jogo contra a Ponte, viu, Natália? E o Uberlândia tem uma decisão esse final de semana, não é, Ronei? É verdade, o Uberlândia tem jogo importantíssimo contra o Ipatinga na casa do adversário. A equipe do Uberlândia ficou no Vale do Aço durante toda a semana, depois da grande vitória sobre o Social, continuou por lá e está treinando concentrado nesse jogo. O Uberlândia pode garantir antecipadamente a sua classificação se vencer o Ipatinga. Aí já voltaria para casa para jogar contra o América na última rodada com a vaga garantida. Então, realmente há uma expectativa muito grande e, apesar da
distância, o Uberlândia deverá contar com o apoio da torcida. A torcida está entusiasmada aí com a sequência de vitórias da equipe, com a iminência do time voltar à primeira divisão, e cerca de 200 torcedores devem apoiar a equipe, viu, Natália? Obrigada, Ronei. E o Band Cidade desta sexta-feira termina aqui. A gente volta na segunda às 10 para as 7 da noite. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite para você. Uma boa noite para você.